A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Olá, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o programa A Consolação de Jesus. Este programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, porém à luz da sagrada doutrina espírita. Essa doutrina que nos faz tão bem, faz com que nós percebamos o quanto é importante nós nos modificarmos intimamente, como nós falamos na prece do último programa, em que nós precisamos muito da ajuda de Jesus, sim, dos seus ensinamentos, sim, para podermos entender o que está certo e o que está errado dentro de nós. E podermos, com isso, fazer com que o que está certo se melhore mais ainda e o que está errado possa ser modificado. Essa é a vontade de cada um de nós que busca esse Evangelho de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, esses ensinamentos esclarecidos pela nossa querida doutrina espírita. E aí nós vamos percebendo o quanto o trabalho que tem que ser realizado deve ser um trabalho no nosso íntimo e não fora de nós. Somos nós que precisamos mudar, não são os outros. Quando nós queremos que os outros mudem, é sinal de que a gente está querendo tranquilidade, ficar naquela inércia, naquela preguiça que nós muitas vezes nos deixamos levar, né? Então a doutrina espírita dá uma sacolejada em cada um de nós para que nós possamos perceber que é dentro de nós que nós temos que trabalhar. Não adianta, não tem jeito. Se nós não trabalharmos dentro de nós, vamos continuar errados, vamos continuar agindo de forma equivocada. E aí, quando se age de forma equivocada, e aí esse agir é o pensar, falar e o próprio ato, aí nós não estamos nos modificando e estamos cada vez mais angariando dívidas para nós mesmos, né? Então, nós precisamos trabalhar esse nosso íntimo, fazer com que isso se modifique, para que nós mesmos sejamos felizes. É isso. O programa A Consolação de Jesus vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, com reprises aos sábados, 9 horas da manhã, aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e também pelo site radioriodejaneiro.digital. Ainda no dia seguinte ou 2 dias depois, depende aí da demanda de serviço do pessoal do digital, né, do nosso Caio, vai ao ar também pelo YouTube, 1 ou 2 dias depois, como disse. E também fica gravado no site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital. Sigam lá a nossa rádio no YouTube também, no site da rádio, e acompanhe, divulgue, porque assim nós vamos ajudar cada vez mais a rádio a melhorar e chegar a pessoas que precisam ouvir a mensagem que a rádio leva a todos nós. Vamos então à leitura do trecho em estudo de hoje, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 20 a 22. Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus.
ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na geena de fogo. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Aí está o nosso trecho de estudo de hoje. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Renato Souza, que vai nos ajudar aí a partir de agora, se juntando ao grupo com o Henrique Parente, Leopoldo Pio, nesse estudo que é o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E já começa aí, né, Renato, com essa passagem maravilhosa do Sermão do Monte, que Jesus nos diz: ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ou seja, muitas pessoas que levam ao pé da letra a questão do que Jesus disse no programa passado, nós estudamos, que eu não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, mas cumprir. E quando nós percebemos que esse cumprir não é bem assim como o Pastorino nos informa, e nós trouxemos a tradução na semana passada, que é, na verdade, não cumprir, mas dar complemento ou complementar, aí a coisa fica diferente. Senão, Jesus não falaria: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele dá uma noção totalmente diferente daquela que era colocada para os antigos, ou seja, no Antigo Testamento, que está lá na lei, na Torá, nos 5 livros atribuídos a Moisés, e nos profetas, em vários outros livros que vêm após o livro de Deuteronômio. Bem, mas vou deixar vocês agora com a companhia dos nossos irmãos, agora se juntando o nosso Renato Souza, além do Henrique Parente, do Leopoldo Pio. Vamos ouvi-los. Obrigado pela acolhida aí, Henrique, Leopoldo. É isso aí, João. Obrigado a você também, João. Muito obrigado pela acolhida aqui, pela oportunidade de estudo, que é muito importante, né? É muito importante. É uma passagem realmente que chama a atenção para a gente das questões a qual Cristo veio nos advertir, porém, contudo, nos esclarecer ainda mais acerca daquilo que Moisés teria recebido, né? Melhor dizendo, teve recebido, né? Das leis que deveriam fazer parte da civilização na época, tá? Mas o capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é muito claro nesse sentido, né? Não vim destruir a lei, ele vem trazendo ali justamente toda a etapa, toda a continuidade. Primeiro Moisés, que anunciava e falava para todos nós a respeito de uma terra prometida, não é? O Cristo, né? Que veio e nos trouxe todas as situações a respeito de um reino dos céus que ele nos sinalizava, né? E o advento do Espiritismo, a terceira grande revelação que veio dar complemento a tudo isso, que é o novo Consolador, né? Que é o Consolador que ele mesmo disse que rogaria ao Pai que nos enviasse. Então, quando ele diz que não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la, ele vem justamente falar para a gente de tudo isso. Ele vem nos alertar de questões importantes que a gente já está sabendo, que já vêm sendo trazidas lá do Velho Testamento, como não matar, como as questões ligadas ao ódio, não é? A ofensa, tá? É não fazer justamente ao outro aquilo que você não queira receber para você mesmo. E à medida em que ele pôde nos falar e falar a compreensão da civilização do povo naquela época,
entendermos de que aquilo acarretaria para todos nós consequências, né, que a gente teria que repará-las um dia, sem dúvida, tá? Então vai justamente de encontro a tudo que ele veio nos esclarecer, nos trazer acerca do seu Novo Testamento, né? Ao passo que são alertas, são situações que ele nos traz, né, nessa passagem, e que são muito importantes. E precisamos vislumbrar, sim, a nossa vida, né, engalgar o próximo degrau acerca de tudo isso que nós temos feito, porque muitas vezes não matamos no sentido da palavra matar, pegar uma arma e matar, mas matamos com palavras, matamos no nosso pensamento, né? E toda essa mudança começa no pensamento. Somos espíritos, já temos a terceira e grande revelação. Somos espíritos. Pensamos, então esse pensamento é força, pensamento contagia, pensamento cria, não é? E se eu levo comigo, se eu arrasto comigo pensamentos de vingança, de ódio, de uma ofensa, certamente, não é? O pecado, né, digamos assim, já começa ali, ainda que eu não tenha praticado, mas foi aquilo que eu disse, né? Já matamos e já sentimos o ódio e já ofendemos a partir do nosso próprio pensamento, tá? Meus irmãos, que maravilha, que bom poder estar de volta aqui e com a presença de mais um amigo, de mais um irmão para refletir sobre esses assuntos tão pertinentes, tão importantes em nossa existência. Renato, seja bem-vindo ao grupo. Vamos pensar sobre esse evangelho maravilhoso, né? E eu queria ressaltar aqui uma coisa que você falou muito importante, Renato, que é essa questão de matar o corpo e matar de outra maneira, né? O Pastorino até comenta a respeito disso, que a gente pensa geralmente na questão do assassinato, de matar o corpo, mas existem outras formas de matar um ser humano, formas mais morais, e são tão graves quanto a situação de matar o corpo, tirar a vida de alguém. Existem outras maneiras de tirarmos a vida. Kardec, ele analisa um pouco desses versículos no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que nós até já passamos por esse capítulo e por essa parte das bem-aventuranças, mas especificamente, 2 desses versículos Kardec comenta de uma forma muito interessante a respeito. É logo no item 4, Kardec diz o seguinte: por estas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca, quando João leu, né, o texto bíblico, ainda agora pela tradução da Bíblia de Jerusalém, a expressão utilizada por ele, né, na tradução foi cretino, que equivale aqui, no caso, às outras traduções, a palavra raca. E Kardec diz o seguinte: raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão és louco, ou geena, como também foi traduzido e lido pelo João. Se equivale, o Pastorino também fala em geena. Então, mas é essa ideia, né, do inferno, do grande sofrimento. Quando se diz és louco, e continua Kardec, é evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. E eu chamo a atenção dos irmãos para ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 747, e observar a resposta que os Espíritos dão a Kardec à pergunta, que envolve exatamente essa questão de assassinato. Muito interessante.
Essa eu não vou dizer para vocês não, vou deixar vocês irem buscar lá. Então, continuando aqui. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei do cristão. Então, quando a gente pega essas coisas, né, e percebe a gravidade com que as palavras também são proferidas e o quanto elas podem destruir as relações entre as pessoas, aí Jesus coloca a gente nessa situação de compreender o quanto isso também é grave. Então, a terceira situação, por exemplo, que seria a situação mais plena e mais grave, é por conta de chamar alguém de louco ou coisa parecida. O Pastorino mesmo diz, é como se fosse uma calúnia. Muitas vezes a gente faz isso sem ter certeza de que aquilo é verdadeiro. E Pastorino diz, a calúnia espalhada não mais pode ser desfeita. Então você amanhã ou depois pode até mudar a sua opinião a respeito daquela pessoa, mas aqueles outros com quem ou a quem a gente disse e espalhou essa mentira, essa calúnia, vão carregar isso com elas por muito, muito tempo, até isso ser desfeito, se torna um problema coletivo, né? Como se fosse, né, uma situação em que isso vai passando para outros, e a gente vai destruir a imagem de alguém, às vezes, sem sentido nenhum. Por isso é muito grave, por isso a hiena de fogo ou inferno. E também as outras circunstâncias apresentadas anteriormente. Porque a ideia é construir uma relação de fraternidade, de amor, de respeito entre as pessoas. Por isso que essa situação é tão assim pertinente para as nossas reflexões. Pois coloca, né, como o Renato comentou, a respeito da responsabilidade em relação às coisas que envolvem as relações humanas, do quanto a gente é responsável, né, pelo outro também, através, né, da atitude, da palavra, da imagem que a gente passa para essa pessoa ou dessa pessoa para outros. Que bom, João, Henrique, Renato, saber que a gente tem mais um irmão aqui contribuindo com o programa, ajudando a gente a refletir a respeito daquilo que Jesus nos legou e que ainda depende muito de compreensão nossa e também de prática. E eu até aproveito os comentários de Henrique, de Renato e de João também, que iniciou o debate, para fazer uma reflexão. Na verdade, eu não vou trazer nenhuma abordagem nova, eu acho que vocês abordaram de uma maneira muito completa toda essa discussão sobre a maneira pela qual nós nos relacionamos com os nossos irmãos. E eu queria aproveitar, na verdade, em primeiro lugar, uma frase do Renato, que me marcou muito, quando ele diz que nós matamos também com as palavras. Nós matamos vontades, motivações, boas iniciativas, e muitas vezes por conta de um uso irresponsável da linguagem, e certas palavras têm um poder em particular, né, Renato? É muito importante que a gente se pergunte, então, o seguinte: será que a gente percebe a força das palavras no nosso dia a dia? Porque, na verdade, as palavras refletem o quê? Nossas vontades e nossos sentimentos. Nenhuma palavra que sai da nossa boca é mero acaso. De alguma maneira nós a aprendemos em algum contexto, percebemos o seu sentido, temos uma noção mais ou menos consciente do efeito que essa palavra terá sobre quem a escuta, ou sobre um grupo, né? No meu caso, que sou professor, quanto maior o número de pessoas que nos ouve, maior será o efeito, maior será a nossa responsabilidade também sobre esse efeito que nós causamos. E é muito verdade, então, que Renato nos coloca, da mesma forma que o Henrique também enfatiza o sentido que certas palavras possuem historicamente
e que de certa forma fazem parte do nosso imaginário, do nosso repertório de palavras, de formas de expressão. E por isso que o Henrique remete ao sentido do termo cretino, do termo raca, e quantas palavras pouco amistosas nós nos utilizamos no dia a dia. É verdade, é fato que nós muitas vezes naturalizamos uma linguagem agressiva, porque essa linguagem que mata, essa palavra que muitas vezes mata, na verdade mata porque reflete um sentimento, ou seja, uma energia que não é positiva, nem para nós, nem para quem escuta, para quem absorve essa nossa linguagem. Então a gente precisa prestar muita atenção na agressividade que muitas vezes nós traduzimos, mesmo quando não é uma agressividade no sentido da força, porque muitas vezes a ironia, o sarcasmo, o duplo sentido também matam a vontade, a iniciativa, o bem-estar dos nossos irmãos. Por isso que a gente tem sempre que perceber que há uma intencionalidade naquilo que nós falamos. Então vocês vejam que eu não trago nada de novo para o debate, mas simplesmente trago aquilo que vocês já trouxeram sobre, digamos assim, sobre a perspectiva da nossa prática diária. Enfim, me parece então, e aí eu coloco isso como uma questão, tanto para os nossos ouvintes quanto para Renato, Henrique e João, me parece que boa parte das nossas quedas, dos problemas que nós criamos para nós mesmos, começa naquele instante em que a gente erra no uso das palavras. Ou seja, naquele momento em que a gente faz um uso irresponsável, agressivo, sarcástico, enfim, um uso negativo da palavra para falarmos com algum irmão nosso. Fica aí a reflexão. Muito bem, meus irmãos. É exatamente isso. Nós temos que analisar as duas facetas, não é? A questão física e a questão intelecto-moral. Porque é como o Renato lembrou, como o Henrique ressaltou e o Leopoldo arrematou, a questão toda é quando nós matamos, independente do que seja e da forma que é. Jesus, quando cita esse mandamento, e ele cita o mandamento, né, com o desvio que é colocado, porque no passado tinha Moisés e os profetas, eles tinham que conduzir aquele povo de acordo com o que aquele povo tinha em si. Não adiantava falar em amor, o que adiantava era falar que se eles fizessem de uma forma, a coisa ia ficar ruim para eles, né? Então tinha que ser algo que tocasse eles, e não ia tocar pelo amor, ia tocar realmente pela perda de algo, pelo temor. Infelizmente dura até hoje essa questão de tocar ou tentar tocar pelo temor. E Deus é amor, Deus nos ama infinitamente. João Evangelista já diz isso, Deus é amor, e a gente não pode imaginar que do amor venha qualquer coisa que possa nos machucar, nos ferir, nos magoar. Então é isso, Jesus está ali fazendo um transporte do que era entendido, do que era praticado no passado e do que deve ser praticado a partir de Jesus. Jesus inaugura a era do amor e acaba com a era do temor. Mas, meus queridos amigos e irmãos, se vocês quiserem entrar em contato conosco, serão muito bem-vindos todos os comentários que vocês fizerem. Mandem por texto, mandem escrito para o nosso WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus.
Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, essa segunda parte, onde nós damos continuidade a alguns pontos ainda que a gente fica pensando, isso aqui também cabe nessa interpretação de acordo com a doutrina espírita, e também os seus recadinhos. Por isso que nós pedimos para que vocês mandem seus recadinhos, seus comentários, suas perguntas, sempre referentes ao tema abordado no dia, que isso nos ajuda bastante a manter o roteiro do estudo que nós estamos fazendo, que você pode então mandar seu texto para o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950, 98459 3950. E já vamos partir aqui para os recadinhos. Nós tivemos vários irmãos que nos mandaram abraços e alguns comentários. Vamos começar aqui pela nossa irmã Maria Sônia, que diz assim: boa tarde, quase esqueci e ia perdendo o banquete de ensinamentos do programa de hoje. Por isso, boto o despertador para lembrar. Linda explanação sobre o uso da faca. Sempre comento que Deus nada permite que seja criado para o mal. Nós é que escolhemos de que lado queremos estar. Nosso Deus é todo amor. Um dia chegaremos bem pertinho dessa perfeição. Basta seguir o modelo. Nosso mestre e irmão Jesus. Abraço para essas sementes do caminho do Senhor que deram excelentes frutos. Obrigado, Maria Sônia. Obrigado aí pelo carinho. E é isso mesmo, Deus não faz nada ou não permite que nada nos aconteça que não seja necessário para nós. Se nós não compreendemos ainda a lição, o erro está conosco. Nós é que somos ainda muito, digamos assim, egoístas e de tal forma que achamos que aquilo ali não é pra gente, né? Aquilo ali, por que aconteceu isso comigo? Eu não merecia isso. Como não? Se acontece, é porque nós necessitamos. Eu não gosto muito de usar a palavra merecimento, nem pagamento de dívida, sabe? Porque Deus é tão maravilhoso que essa história de nós reencarnarmos para pagarmos dívida, porque muita gente acha isso, né? E acha, inclusive, que a doutrina espírita prega isso. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A doutrina espírita, ela prega a reencarnação como ferramenta de evolução, não ferramenta de punição. Isso não existe. E é realmente como a Maria Sônia está falando. Deus é amor. Deus quer o nosso bem. Deus só quer o nosso bem. E se nos acontece alguma coisa que nós entendemos que seja mal, porque não é mal, a nossa ótica é muito mesquinha ainda. Nós sofremos doenças, nós sofremos acidentes, nós sofremos a violência dos grandes centros, né? Porque é a necessidade que nós temos ainda. Nós é que atraímos isso, porque nós estamos vibrando numa faixa fora do amor de Deus. É por isso que acontece esse tipo de situação, né? Ou situações que nós ficamos de uma forma acorrentados ao nosso próprio passado, porque nós criamos o que nós hoje temos que colher. Mas nós temos que colher por invigilância nossa, porque nós não aprendemos ainda a tratar o nosso próximo com amor. Nós o tratamos ainda de uma forma rude, de uma forma dura. Como nossos irmãos falaram na primeira parte, nós matamos a esperança das pessoas. Quando alguém... Olha só que coisa, né? A gente pode até pensar naquela pessoa que já tentou parar de fumar várias vezes e aí ela fala, eu vou parar de fumar. Aí a gente fala assim, de novo? Fala sério. Eu não acredito mais nisso não caio mais nessa. Gente, pelo amor de Deus, ao invés da gente dar força para a pessoa, a gente fica botando a pessoa para baixo, realmente matando a esperança da pessoa, matando o desejo de mudança daquela pessoa.
A mesma coisa é para tudo. Eu vou emagrecer. Conta outra, vai. Não acredito em você. Meu Deus, aí a gente está detonando a pessoa num linguajar bem moderno, né? Infelizmente, é isso que acontece, é isso que nós fazemos uns com os outros e muitas vezes nem percebemos. Infelizmente, a gente faz isso. A gente bota as pessoas para baixo e a gente acha que está tudo certo. Não, estou falando a verdade para ela. Estou falando verdade para ele. Como assim? Que verdade? A gente não pode fazer isso. Não deve, né? Pode, mas não deve. Isso vai voltar para nós, gente. É isso que eu estava falando agora há pouco da lei de causa e efeito. A gente fica fazendo errado, colocando as pessoas para baixo e de repente quando acontece conosco a gente, eu não merecia isso. Por que não? É para se refletir, é para se analisar, não é? Vamos aqui trazer mais uma participação, o nosso irmão Beto Orlando, que acompanha toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, manda seu recadinho aqui, mandou falando também do Luz na Penumbra. Obrigado, Beto Orlando. Vamos em frente, vamos juntos, né? A Geusina mandou aqui, boa noite, João. Desculpe o horário, baixei o programa do dia 10/11, ouvi, li o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais a Gênese e obras póstumas. Muito obrigado. Ô Geusina, vou confessar que eu nem lembro mais qual foi a tua pergunta, mas se está respondido, está respondido. Que bom, né? Mandar um abração e um beijo muito carinhoso para minha amiga e irmã Elisa, lá de Campo Grande. Elisa, muita paz, muita luz. Vamos seguir em frente, é isso que importa, minha irmã. Vamos, esquecer as diferenças com os outros irmãos. Se eu penso de uma forma e o outro pensa de outra, não tem problema. Deus está no controle de tudo, absolutamente tudo. Ele não vai deixar que aconteça nada que seja ruim para nós. Como falei agora há pouco, Deus permite que as coisas nos aconteçam porque é para o nosso bem. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, já disse Paulo de Tarso, e a gente acredita. Mandar um beijão, um abraço para a nossa irmã Naila Leal também. Obrigado pela companhia de sempre, Naila. O nosso irmão Moisés Caetano, Moisés que nos manda aqui sempre alguns textos. Reclamar ou desistir não resolve problemas, viver é desatar nós. É isso aí. O martelo tem um lado para pregar e outro para tirar pregos. Gosto dele por isso. Sabe admitir os seus erros. É uma comparação interessante. Gente positiva é a que cai, levanta, sacode a poeira, sorri para a vida e diz, lá vou eu de novo. Com certeza, Moisés. Obrigado aí pelos teus recadinhos carinhosos. Mandando um abraço também para o nosso irmão Alcinei, que manda sempre suas reflexões. E aí, Alcinei, como não tem correlação com o tema, né? A gente prefere não abordar os seus textos aqui no programa, tá? Mas muito obrigado. De vez em quando a gente dá uma olhadinha, consegue entender lá o que você está mandando e agradecemos muito pelo carinho e pela continuidade dessa amizade. Mandar um abraço para o nosso irmão Antônio Ferreira, lá de Copacabana. Sua mãezinha desencarnou agora na semana passada, na verdade no outro fim de semana. E nosso Antônio está tristinho. Antônio, é aquilo. Nós viemos para cá, reencarnamos, com data para voltar. Com data limite para voltarmos. Não vamos ficar aqui no corpo físico ad eternum. Nós vamos ser sempre vivos, estarmos sempre vivos. É claro que a presença física faz falta, óbvio, principalmente de uma mãe, né? Então faz falta, com certeza. A tristeza bate, mas sempre lembre da sua mãe com aquela disposição que ela ia lá para Guaratiba, né?
nos nossos encontros lá do Educando Corações. E ela estava sempre feliz, sorrindo, acompanhando nossos estudos. E é isso. Nossa Florinda está lá nesse momento na espiritualidade, agora fazendo aquela transição, né? Deixando de lado os costumes e os vícios da matéria para começar a trabalhar espiritualmente e preparar já uma nova encarnação, porque é assim, nós chegamos aqui, reencarnamos, passamos um tempo mais ou menos longo, né? Alguns são mais longos que outros. Nossa Florinda ficou até os 94 anos, né? E outros desencarnam mais cedo, porque é a necessidade de cada um mesmo, cada um vai seguir o seu caminho, o seu destino, e vai chegar uma hora que a gente vai desencarnar, vai estar do outro lado na espiritualidade, vamos nos preparar para reencarnar até o dia que nós chegaremos à perfeição espiritual. Aí seremos plenamente felizes, consolados verdadeiramente, e nada mais nos afligirá, nada mais fará mal para nós, né? Porque nós estaremos muito acima de todas as coisas que nos rondam aqui no planeta de provas e expiações. Um abraço, Antônio, e estaremos juntos lá em Guaratiba, dia 19 de dezembro, para a festinha final do Educando Corações. Irmãos, voltando um pouquinho, queria ressaltar apenas um ponto. Jesus, quando fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na geena de fogo. Ou seja, é exatamente aquilo que conversamos a respeito. Jesus traz algo novo, algo mais avançado do que aquilo que eles tinham na época. O Antigo Testamento tem coisas maravilhosas, mas o Antigo Testamento foi escrito entre 3.500 e 2.400 anos aproximadamente antes do Cristo, antes de Jesus. Então é algo que era próprio para aqueles espíritos naquele grau de evolução que eles estavam. Imagina 2.400, 2.500 anos, aliás eu falei 2.400 anos antes de Cristo, não, cerca de 600 anos antes de Cristo, né? 2.600, 2.500, 2.400 atrás de hoje, né? Do tempo de hoje. Imagina como eram as consciências daquelas pessoas, daqueles espíritos, que muito provavelmente éramos nós mesmos que estávamos lá, né? Nós mesmos estávamos lá com um pensamento, uma inteligência e uma moralidade muito próprias daquele tempo. Hoje nós não faríamos metade daquilo, com certeza. Aliás, nem metade. Não faríamos muita coisa daquilo que fizemos no passado. Se nós voltarmos 30 anos atrás da nossa vida, aqueles, claro, que tem mais de 40, mais de 50, se voltarmos 30 anos atrás, nós vamos ver que muitas coisas que nós fazíamos naquela época, nós não fazemos mais. Nós nos modificamos. Nós nos melhoramos, efetivamente nos melhoramos. Como já falamos no programa passado, muitas pessoas falam, mas 50 anos atrás era tudo bom, não tinha violência. Como não tinha violência? Sempre teve. Sempre teve. É porque existe aquele período de calmaria para que o espírito se prepare para um período mais intenso, de lutas intensas, que é o que está acontecendo agora. Agora é o fechamento do ciclo. Estamos encerrando, né? A gente repete muito isso porque é pura verdade e é muito interessante nós realmente mantermos isso em nossos pensamentos. A gente está acabando esse ciclo de provas e expiações, o planeta Terra, os habitantes
encarnados ou desencarnados do planeta Terra estão terminando esse ciclo de provas e expiações e entrando no ciclo de regeneração, onde o mal que vai haver, vai continuar havendo mal, só que o mal vai ser pela ignorância. Não vai ser um mal porque eu tenho vontade de fazer mal ao outro, porque eu tenho essa vontade de que o outro seja pisado por mim, né? Que o meu egoísmo seja tão forte que eu não permita ajudar alguém. Não, isso não vai acontecer. O mal que vai haver será pela ignorância. Como falei agora há pouco, nós vamos continuar matando a esperança de alguns. Então, a gente vai continuar, porque a gente ainda está nesse automático. E vamos vencendo esses nossos defeitinhos, vamos chamar de defeitos, né? Eu não gosto dessa palavra, não, porque Deus não cria nada com defeito. Mas é bom para entendermos, só para entendermos. É como dizem os espíritos superiores a Kardec: usai as palavras que quiserdes, mas entendei-vos. Ou seja, não importa as palavras que nós usemos, o que importa é que nós nos entendamos. Então vamos usar essa expressão defeitinhos só para a gente compreender. Nós vamos continuar tendo muitos defeitos, muitos defeitinhos ou muitos defeitões, né? Nesse planeta de regeneração, mas vai nos ajudar a cada vez combater esses defeitinhos a clareza das ideias. E as próprias pessoas que estarão encarnadas conosco e a própria espiritualidade. Nós não teremos essa obsessão que nós temos hoje, né? Esses irmãos que nos obsidiam e que nós obsidiamos. Se nós somos obsessores de alguma forma, é melhor que nós tratemos isso, cuidemos disso, porque a gente pode até não permanecer no planeta Terra, não permanecer nesse planeta de regeneração. Então vamos trabalhar dentro de nós. Esse é o ponto que a gente tem que fazer, trabalhar dentro de nós, para que realmente sejamos dignos, digamos assim, de estarmos nesse planeta que vai ser muito melhor. E o que acontece quando a gente volta 50 anos atrás e vem para os dias de hoje? Qual é a diferença? A diferença é que não estava num momento tão crítico dessa transição. Então os espíritos que têm provavelmente a sua última chance, sejam eles encarnados ou desencarnados, para permanecerem aqui, estão vendo que eles não estão conseguindo, que eles continuam com ódio no coração, que eles continuam querendo o mal dos outros, que eles continuam praticando os atos negativos à humanidade. Então eles pensam assim: eu não quero que esse planeta mude para a regeneração, não, porque senão eu vou ter que sair, vou ter que ir para um planeta inferior. Então, quanto mais adiar isso, melhor. Eles vão então ficar nessa situação de querer nos influenciar negativamente para que a gente possa sofrer cada vez mais, para que a gente possa não agradecer a Deus por tudo que nós recebemos de Deus, não estarmos felizes porque nós hoje estamos melhores do que no passado, colocar a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o pensamento suicida sempre em nós, para que nós possamos realmente não ficarmos sossegados trabalhando no nosso íntimo. Ou seja, quem acende a luz tem aqueles que não querem acender a luz, inimigos ferrenhos. Eles não querem que nós sejamos felizes, porque eles não conseguem ser felizes. Então, vamos orar por eles. Vamos entender que hoje a gente está exatamente no momento mais crítico dessa transição entre provas e expiações e regeneração. Mas, meus queridos amigos e irmãos, estamos terminando o programa de hoje. Vamos aqui ver qual é o tema da próxima semana. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 a 26, que é aquela passagem que Jesus fala: se tiveres que depositar a tua oferta no altar e te lembrares que um teu irmão tem algo contra ti,
E aí Jesus vai nos dar um grande ensinamento. Estamos esperando vocês na próxima semana. Se Deus assim permitir, mande seu texto para o WhatsApp 21 98459 3950, 98459 3950, e vamos então para a nossa prece de encerramento. Vamos unir os nossos pensamentos para que possamos fazer essa prece a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, para que ajude toda a humanidade. Querido Mestre Jesus, Senhor, como é bom, Mestre, nós estarmos aqui ocupados com esses temas tão importantes para nós. Quantas vezes nós não damos crédito, nós não damos importância a coisas tão fundamentais da nossa vida. E aí a gente sofre, a gente chora, a gente passa por momentos bem difíceis, conturbados, mas Tu, Senhor, não desistes de nós. Tu sempre encaminhas exemplos, sempre nos motivas, sempre nos mostras o caminho que nós devemos seguir e torce para que nós realmente sigamos esse caminho correto e não nos percamos nas nossas ilusões, nos nossos falsos pensamentos, todas aquelas portas falsas que nos levam para cairmos, né? A não progredirmos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por momentos assim de reflexão, momentos de entendimento, momentos de clareza que Tu nos envias a cada instante. Que nós possamos sempre nos lembrar de Ti, Jesus, em todos os momentos. O que farias se estivesses na nossa posição? É isso, Mestre. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, porque Tu não desistes de nós nunca, e que nós estejamos contigo agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz.